soldado espetou o Senhor Jesus Cristo, então ele comprovou que de fato ele tinha morrido. Tendo as autoridades atestado a morte do Salvador, quer dizer, que ele pagou a nossa dívida, cumpriu-se a penalidade da lei. Ali, quando ele fechou os olhos na cruz, ele cumpriu o que a lei exigia. Mas ao Cristo ressuscitar, a morte em nenhuma dimensão, quer seja espiritual, quer seja física, quer seja eterna, não tem mais poder sobre nós. Ele cumpriu nossa sentença e agora nada consta contra nós na presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. A morte não pode mais nos alcançar. Eu morro fisicamente e vou voltar à vida. Eu perdi a comunhão com Deus em Adão, agora eu tenho comunhão com Deus. Eu ia para o inferno, para o lago de fogo, agora não vou mais, eu vou para o paraíso. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se não acreditarmos que Jesus ressuscitou, nossa dívida com a lei de Deus continua e seremos responsabilizados no dia do juízo final. A fatura vai chegar no dia do juízo final. Ou recebemos Jesus agora e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se eu não creio que ele ressuscitou, eu ainda estou com a dívida, e a dívida será executada lá no dia do juízo. O fato de Jesus ter permanecido na sepultura significa que ele não cumpriu a nossa pena. Se Jesus permanecesse morto, significa que a pena ainda não foi paga. Mas ao ressuscitar, quando a pessoa cumpre a pena, o que é que faz? Abre o presídio e manda o cara embora. Não pode mais ficar aqui, a pena foi cumprida. A ressurreição significa isso. Por isso, a ressurreição de Cristo é tão fundamental. Negar essa ressurreição é reconhecer que temos culpa. Pelo fato de Cristo estar vivo, as nossas culpas já foram pagas em Cristo Jesus, o Senhor. Diz a palavra de Deus: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não podemos apagar nossos pecados fazendo, por exemplo, boas obras ou sendo pessoas religiosas. A única maneira de recebermos o perdão é acreditando que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos oferecer a absolvição completa. É o único caminho de salvação. Nós temos pecado contra Deus, temos ofendido o próximo, discordamos da lei de Deus em nosso coração, nossos pensamentos contradizem os mandamentos do Senhor, nós temos rasgado a lei do Senhor através de um comportamento contrário à sua palavra. Por essas razões é que iremos morrer, mas se dermos crédito ao Evangelho de Deus, seremos inocentados da culpa por causa da fé na morte e ressurreição de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em quinto lugar, e último, a ressurreição de Cristo não crida, inutiliza todo o nosso serviço a Deus. Vamos ler o 18, 19. E ainda, desculpa, leia na Bíblia de vocês que eu pulei, aqui desapareceu. Ele está com essa 18. Então, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram dificuldades para escolher seguir a Cristo. Elas perderam riquezas. É porque eu não vou conseguir fazer isso aqui. Deixa eu ver se faço. Eu não posso agora congelar. Não. Congela aí, por favor. Ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram dificuldades por escolher seguir a Cristo. Elas perderam riquezas, liberdade e até mesmo a vida. Mas qual é o valor disso se tudo termina com a morte? Por que eles morreram se os mortos não ressuscitam? Perderam bens, perderam a liberdade, perderam a vida. Qual é o valor disso?
Por que dedicar parte do nosso tempo a seguir o ensinamento de Deus e estar na igreja aos domingos ou quinta-feira, se nossa vida acaba e desaparecemos para sempre? Se Cristo não tivesse ressuscitado, servir ao Senhor não teria sentido. Vamos aproveitar ao máximo, ainda mais que a nossa vida é muito curta, mas nós queremos gastar nossa vida aqui na igreja ou no serviço de Deus, porque nós cremos que os mortos vão ressuscitar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seguir a Jesus nesta vida apenas para alcançar a felicidade por meio das virtudes, porque se os mortos não ressuscitam, nós estamos aqui simplesmente para ser uma pessoa melhor do que a outra lá do mundo. Mas o que é que vai adiantar isso? Vamos ficar na sepultura? É verdade que isso pode nos ajudar a nos livrar da ansiedade. Uma pessoa que procura ser virtuosa não vai ser uma pessoa ansiosa por coisa dessa vida. É um benefício, né? Mas ao morrermos, tudo chega ao fim. No entanto, se acreditamos que Ele ressuscitou dos mortos, devemos praticar as virtudes como um caminho que Deus nos mostrou e que é um sinal de que receberemos a coroa da vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando morremos, deixamos de existir. Por isso, não faz sentido aproveitarmos ao máximo os prazeres da vida enquanto estamos aqui. Se não houver um juízo final e os mortos não voltarem à vida, podemos nos entregar a esses prazeres. Mas não é bem assim. Cristo ressuscitou dos mortos. E nós teremos que prestar conta ao nosso Criador sobre nossas ações. Aqueles que acreditam em Cristo receberão a recompensa da imortalidade. Sim, os homens que não acreditam na ressurreição estão vivendo satisfazendo seus desejos porque eles acham que morreu, acabou. Não é verdade, irmãos. Jesus ressuscitou dos mortos e Ele vai nos dar a vida. Se a morte realmente significasse o fim, precisaríamos apenas nos preocupar em seguir as leis do nosso país para não perdermos a liberdade. Mas não é assim. Cristo ressuscitou dos mortos. Devemos temer a Deus e os homens como servo de Deus, porque todo aquele que guardar os mandamentos do Senhor evidencia que vai participar da ressurreição para a vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Concluo, meus irmãos. Para o verdadeiro cristão, Cristo voltou à vida depois de morrer. E todos que acreditam nele também conquistarão a vitória sobre a morte. Por outro lado, aqueles que não creem em sua obra de salvação enfrentarão a morte eterna. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A fé na mensagem do Evangelho nos libertará do pavor da morte e nos dará confiança na promessa da ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo. Como vencer o medo da morte? Crer em Jesus. Crer em Jesus, esse medo vai desaparecer, porque você vai ter a confiança no Senhor Jesus. Cristo não veio ao mundo para nos prometer riqueza material. Ele nos prometeu vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida com Deus, uma vida física e uma vida eterna. E tudo isso é de graça. Se acreditarmos nele, esses tesouros se tornam nossos. Vinde comprar sem dinheiro. Vinde comprar sem dinheiro, diz o profeta Isaías. Estamos diante de uma oportunidade incrível que vem de Deus para acolher Jesus, caso ainda não o tenhamos feito. Por meio de sua palavra, o Senhor nos mostra o caminho entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Hoje vamos escolher a vida para não sabermos o que o amanhã nos reserva, por não sabermos o que amanhã nos reserva. Vamos pedir que Ele nos salve, nos liberte do medo da morte e nos ofereça a segurança da salvação. Louvado seja Deus.
Que Ele nos abençoe.